A maioria do Supremo decide pelo fim de preferência da União em execução fiscal. Em discussão, regra do Código Tributário Nacional e trecho da Lei 6.830 de 1980, que estabelecem a preferência da União em relação a estados, municípios e Distrito Federal na cobrança judicial de créditos da dívida ativa. O governo do Distrito Federal questionou no Supremo a preferência da União em execução fiscal. Para o DF, a situação prejudica a recuperação da dívida ativa e as contas dos governos locais. Também argumentou que as normas violam a Constituição porque não obedecem ao princípio da paridade federativa, estando a União em um nível hierárquico superior aos demais. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Ela lembrou que há precedentes no Supremo Tribunal Federal que tratam da hipótese de hierarquia entre entes federados, previstos na súmula 563 do STF. Mas Carmen Lúcia observou que tais entendimentos foram firmados em 1967, portanto, antes da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, ela votou pela inconstitucionalidade das normas questionadas. Na minha compreensão, o que se interpretou neste Supremo Tribunal Federal e que ensejou o enunciado da súmula 563, que também é aqui questionada, no seu conteúdo, na sua interpretação, parece-me sim, que não pode ser considerada válida em face do ordenamento constitucional posto desde 5 de outubro de 1988. Eu estou, portanto, votando no sentido de conhecer da presente arguição direta de inconstitucionalidade e votando no sentido de julgar procedente o pedido para declarar a não recepção pela Constituição da República de 1988 da norma exposta no parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional e do parágrafo único do artigo 29 da Lei 6.830, Lei de Execuções Fiscais. O ministro Dias Toffoli abriu divergência. Em síntese, considero terem sido recepcionadas pela Constituição Federal de 1988 o parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional e o parágrafo único do artigo 29 da Lei 6.830 de 1980. Em face do exposto, mais uma vez, renovando vênias e cumprimentando também a profundidade do voto proferido pela eminente e ilustre relatora, a ministra Carmen Lúcia, para divergir, julgando totalmente improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental. O ministro Gilmar Mendes também teve entendimento diferente da relatora. Eu estou, por conta dos fundamentos até aqui trazidos, julgando parcialmente procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, tão somente para atribuir interpretação conforme a Constituição ao artigo 29, parágrafo único da Lei 6.830, a Lei de Execuções Fiscais, sem redução do texto, reconhecendo a sua não recepção quanto a créditos não tributários, permanecendo válida a ordem de preferência quanto aos créditos tributários. O plenário, por maioria, decidiu pelo fim da preferência da União em execução fiscal e a súmula 563 do STF foi cancelada.